Cristo. Uma alegria estarmos reunidos, né, na graça de Deus, aqui no nosso louvor em família, depois desse intervalo, né, Heraldo, de vivência de Semana Santa, né, Páscoa. Estamos aqui nesse tempo pascal, nos preparando para Pentecostes. Mas bem lembrado pelo Heraldo, iniciamos hoje um tríduo, os 3 grupos de oração, os 3 louvor em família, falando sobre o tripé da espiritualidade de Luiz e Zélia Martin. Por mais que possa parecer muito comum para nós que somos membros da comunidade Sagrada Família e assumimos essa experiência, dessa espiritualidade de Luiz e Zélia, precisamos estar com o coração abertos, porque o Espírito sempre revela coisas novas. Porque todo o mistério de Deus, ele é insondável, e assim, quando a gente mergulha, quando a gente toca em um ponto da nossa espiritualidade, Deus vai trazendo para nós elementos, compreensões. Quantas vezes tivemos essa experiência de ouvir mais de uma vez uma pregação e de repente você para ali e fala, nossa, parece que eu nunca tinha ouvido isto. E você já ouviu várias vezes, mas é porque o Espírito te coloca no coração de uma maneira nova. Então por isso que temos que ter o coração aberto, atento àquilo que Deus quer nos falar. Bom, sabemos que Deus, o primeiro a ser servido, é o grande, podemos chamar de o grande lema da família Martin, especialmente dos santos Luiz e Zélia Martin. Estamos aqui com as relíquias deles. E dentro deste lema, que nós definimos como o lema da espiritualidade deles, nós podemos desmembrar em 3 elementos, em 3 aspectos, em 3 pilares, a espiritualidade de Luiz e Zélia Martin. Num livro que é um dos grandes clássicos sobre a vida deles, temos em nossa livraria, que é a história da família Martin, padre Stefani Joseph Piatti, ele vai dizer que ali, na família de Santa Teresinha, na família Martin, existe uma alma do lar. Esta alma do lar é a vida profunda que eles tiveram, cada membro daquela família, uma vida profunda em Deus, né? Porque tem gente que tem uma vida profunda no pecado, né? Mas é uma vida profunda em Deus, e que esta alma do lar ele chama também de molas ocultas, molas que impulsionavam a vida dessa família, né? Esta chamada espiritualidade do lar, né? Uma espiritualidade do lar, era praticamente uma liturgia daquele lar. Aquele lar era regido por uma liturgia, por ritos, né? Bem definidos, porque eram guiados por Deus, né? E naqueles ritos, né? Ou seja, naquele ritmo que a família mergulhada em Deus vivia, se desenvolvia a sua vida profunda em Deus. Uma vida em Deus, né? E esta vida em Deus, ela acontecia porque eles davam o primado a Deus, né? Ou seja, Deus o primeiro, né? O primeiro a ser servido, o primeiro a ser amado, o primeiro e único a ser adorado, né? Deus na Santíssima Trindade, lógico, o Pai, o Filho e o Espírito são adorados igualmente. Este é um lema que Luiz Martin, praticamente ele, né, que traz para a família, ele assume de Joana d'Arc. Sabemos que Santa Joana d'Arc, né, uma heroína da França, foi proclamada patrona da França. Depois Teresinha também foi proclamada copatrona da França. E de Joana d'Arc, Luiz Martin
pega esse lema, Deus, o primeiro a ser servido. E quando estudamos a vida de Luiz e Zélia, de fato nós vamos perceber que debaixo deste lema, Deus, o primeiro a ser servido, a gente percebe claramente, às vezes um autor vai dizer com uma palavra, um outro autor vai dizer com uma outra palavra, mas resumidamente nós percebemos 3 elementos, 3 pilares, 3 aspectos da espiritualidade vivida por eles, né? Soberania de Deus, confiança na providência e abandono à sua vontade. Esse abandono é uma entrega, uma oferta total a Deus. Hoje vamos abordar o primeiro, né, Heraldo? Depois, na sequência desse tríduo que prepara a festa desse ano de Luiz e Zélia, 12 de julho, né? 12 de julho, então vamos ter esses 3 grupos de oração, 3 louvor em família, trabalhando esses 3 aspectos. E quando nós olhamos para a soberania de Deus, óbvio que hoje o tempo de pregação ele é menor, é dentro do contexto do grupo de oração, mas isso tudo aqui a gente já aprofundou em outros momentos, inclusive é tema do meu próximo livro, Deus o primeiro a ser servido, né? Deveria ser, né, Bruno, para a Expo Católica, mas as surpresas de Deus na nossa vida, vamos ver o que acontece, mas se Deus quiser sai esse ano, né? Se um milagre gigantesco acontecer, ele vai para a Expo Católica, se não a gente acolhe o que Deus permite na nossa vida, mas vai ser um livro aprofundando bastante a espiritualidade de Luiz e Zélia Martin. Então hoje, olhando para a soberania de Deus, eu faço também um paralelo dentro dos estudos, e já conversei com várias pessoas, conversei com o padre Thierry também, que é o reitor do santuário de Alençon, também com o ex-reitor do santuário de Lisieux, Frei Patrício e as irmãs que também cuidavam das casas. Comecei a fazer um paralelo entre soberania de Deus e o amor de Deus e a caridade, as 3 virtudes teologais, né? A caridade, a fé, a esperança e a caridade. Então, a soberania de Deus está ligado com a fé, né? Depois, a confiança com a esperança e o abandono com a caridade. Mas isso a gente vai aprofundar num outro momento. Mas pensa também um pouco agora, a soberania de Deus. É pela fé que nós acolhemos este Deus que é soberano, né? A primeira coisa que nós ouvimos falar na renovação carismática, quando a gente começa a participar de grupo de oração, e eu comecei ali a dar os primeiros passos em grupo de oração lá no ano de 1984, né? E ali depois com a Rosana, fazendo o nosso caminho nos grupos de oração aqui na região Ipiranga, participando do seminário de vida no Espírito, experiência de oração. Uma das coisas que fica muito marcado na nossa vida, porque é uma tecla que, graças a Deus, a renovação carismática traz para nós Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então isso fica muito marcado na nossa vida, então você começa a empreender um caminho de mergulhar em Deus e deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Para que Jesus seja o Senhor da minha vida, eu lembro nas experiências de oração, o exemplo que era dado para nós era de um coração e uma cadeira, um trono no coração. E ali então diziam para nós, quem está sentado no trono da sua vida? É você? É o dinheiro? É o prazer? É o pecado? É a sua esposa? É o seu marido? São os seus filhos? Porque quem está sentado no trono do seu coração é aquele que você idolatra. E aí então, em todo aquele processo do querigma, do anúncio do amor de Deus, nós éramos convidados
a acolher esse amor de Deus, a renunciar ao pecado, a tirar aquilo ou quem estivesse sentado naquele trono do nosso coração, a tirar fora dessa cadeira, não necessariamente tirar da nossa vida. Se for o pecado, sim. Se for alguma coisa negativa, sim. Mas de repente tem alguém, uma pessoa, né? Ou valores que você tem na sua vida e está ali no centro, governa. Porque quem está no centro governa a sua vida. Então nós éramos convidados a renunciar e a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e permitir que Ele sentasse no trono do nosso coração. Esta noite, aqui no nosso Louvor em Família, nós somos chamados a refletir mais uma vez na nossa vida. Quem está sentado no trono da nossa vida? As nossas conquistas, o nosso trabalho, os nossos livros, Alessandro, as nossas conquistas. Quem que está no centro da nossa vida? Somos convidados a refletir profundamente, de uma forma transparente, sincera, honesta, conosco mesmo. De fato, eu já permiti que definitivamente Jesus fosse o Senhor da minha vida? Essa é a soberania de Deus. O primado de Deus significa que eu o coloco em primeiro lugar e acima de tudo e de todos. Nada e ninguém vem à frente ou acima do Senhor. É Ele. Esse trono não é dividido. É o trono para uma única pessoa, que é o Senhor, sentar nesse trono. É Ele que deve sentar nesse trono. E nós precisamos ter essa atitude na vida de quem colocou Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar engloba todos os aspectos da nossa vida. Tem um autor francês que escreveu um livro sobre Luiz Zélia, que ele diz assim: o centro de gravidade de sua existência, a existência, ele fala da vida de Luiz Zélia, né? Que a gente também transporta para a nossa. O centro de gravidade de sua existência é colocado em Deus. Quando a gente fala de centro de gravidade, nós estamos falando de um centro tem a ver com aquela Nossa Senhora, Gilberto. Nossa Senhora do Equilíbrio. Centro de gravidade significa equilíbrio. Uns dias atrás eu vi um vídeo na internet que mostrava o acidente de um avião, a investigação, o porquê que aconteceu o acidente daquele avião. Era um avião cargueiro, tinha lá a sua tripulação, mas uma falha na amarração da carga que ele levava, acho que era um avião militar, tinham ali tanques de guerra e equipamentos, e um desses equipamentos, a amarra se soltou. E aquele carro de guerra, ele obviamente se deslocou. E o que aconteceu? Ele tirou o centro de gravidade, porque, não sei se vocês já perceberam, quem já voou, né? Às vezes as comissárias não permitem que você troque de lugar. Tem uma cadeira vazia ali, mas aquilo tudo já foi calculado. O peso, o equilíbrio da aeronave para que ela não perca o seu centro de gravidade. Porque há uma diferença na distribuição do peso, desloca o centro de gravidade da aeronave e leva ela ao risco de queda. Então, quando esse autor diz assim, a gente tem que pensar nisso, o centro de gravidade de sua existência é colocado em Deus, que transcende o tempo. A alma na qual o Espírito de Deus deixou uma marca de sua lembrança, a nostalgia de sua mesma vida,
não pode contentar-se de qualquer coisa que seja menos que Deus. Isso aqui é bonito, né? Isso aqui é uma espiritualidade em ação, né? Quando ele fala o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo deixa em nosso coração a marca de Deus, é como se ele deixasse uma saudade da presença de Deus, é como se a gente vivesse constantemente com uma saudade de querer encontrar com esse Deus constantemente. É uma marca que ele deixa. E hoje nós ouvimos a profecia, o Senhor dizia para nós deixarmos o Espírito agir, porque se nós não deixarmos o Espírito agir, nós não vamos suportar o que temos que passar, e não vamos entrar no tempo que Deus quer para nós. Permitir que o Espírito de Deus haja significa deixar a Deus o lugar que lhe compete, o primeiro. Essa é uma das marcas comprovatórias de que uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, quando Deus está em primeiro lugar. Porque vejam, permitir que o Espírito de Deus haja significa deixar a Deus o lugar que lhe compete, o primeiro. Então ninguém coloca Deus no primeiro lugar, acima de tudo e de todos, se o Espírito de Deus não nos conduzir a isso. Então, antes de nós falarmos de Deus, o primeiro a ser servido, eu preciso me abrir à ação do Espírito. Porque é o Espírito Santo que conduz a pessoa a esta dinâmica espiritual. Por isso que eu costumo dizer, sem medo, todos os santos, está aqui o Padre Pio, 99, Papa João Paulo II o beatificou, São José, Nossa Senhora, nem se diz, né? João Paulo II, São João Batista, Luiz e Zélia, Teresinha, todos os santos foram carismáticos, porque eles permitiram a ação do Espírito Santo nas suas vidas. É isso que é ser carismático. Carismático não é levantar a mão e balançar, faz parte dos gestos não. Carismático, autêntico é aquele que deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. E aquele que deixa o Espírito Santo guiar a sua vida vai chegar neste grande objetivo que é colocar Deus em primeiro lugar. Só que neste trono existe uma tensão. Sabe aquela brincadeira de criança? Da dança das cadeiras? Tem uma cadeira a menos do que o número de pessoas, até terminar com 2 pessoas e uma única cadeira, e fica aquela briga por aquela cadeira. Nós vivemos todos os dias essa tensão. Tem sempre um outro alguém brigando por esse lugar, tentando tirar Jesus deste lugar. Então é uma força constante que é exercida dentro de nós, uma tensão que, se não houver abertura do coração, docilidade para deixar o Espírito Santo agir, nós seremos vencidos. Mas nessa luta, e às vezes é uma luta com o Senhor, porque este outro que está tentando ir para a cadeira no lugar de Jesus, muitas vezes somos nós. Muitas vezes somos nós. Nós queremos estar nessa cadeira do trono. Nós queremos ser servidos. Nós queremos governar a nossa vida. Nós queremos mandar na nossa vida. É a síndrome de Power Ranger. É Power Ranger? Eu tenho a força? He-Man, pronto. É isso. É que não é da minha época, gente. Essa é uma época mais próxima aqui, né? Se fosse Ultra Seven, era da nossa, né, Mauro? Aí, Ultra Seven e o outro lá que você assistia, Mauro. Ultraman, Ultra Seven, Mas a gente tem muitas vezes essa síndrome, eu tenho a força, então a gente acaba confiando mais em nós, nas nossas capacidades, nas nossas conquistas,
E sem perceber, eu vou tirando Jesus. E eu, de repente, estou sentado no trono e Jesus está de lado. E eu tento me enganar, achando que Ele está na minha vida. Não, eu tirei Ele de lado. Ou as coisas vão entrando, uma coisinha, uma permissão aqui, outra permissão acolá. E quando você olha para a vida de Luiz e Zélia, uma vida de retidão, uma vida de vigilância, uma vida de aquele ritmo, né, aquela liturgia do lar. Se você perde o ritmo, se você perde a liturgia do lar, você se perde. Nossa vida não pode ser uma bagunça. A nossa vida precisa ser ordenada. No início, Deus ordenou, através do Espírito Santo, Ele ordenou o universo. Ele ordenou. Ele ordenou todas as coisas aqui na terra. Significa que se Ele colocou o homem e a mulher aqui na terra, é para que também o homem e a mulher ordenem a terra. E quando o homem e a mulher abusam do seu poder, eles desordenam todas as coisas. E Luiz e Zélia eram pessoas ordenadas. Pessoas inteiras em Deus. Eles não permitiam que nada e ninguém tomasse o lugar. É parecido com aquela piadinha antiga que fala do cara que estava no deserto com seu camelo. E no deserto, à noite, faz muito frio. E aí, o cara lá arma a sua tenda para ele passar a noite, protegido, né? De repente o camelo põe lá o focinho para dentro da tenda, né? E diz para o seu dono, né? Isso é um camelo falante, né? Ele diz, olha, posso deixar o meu focinho aqui dentro, porque tá gelado. Lá fora tá gelado, mas tá bom, vai, só o focinho. Aí daqui a pouco o camelo tá com a cabeça toda para dentro da tenda. Minhas orelhas estão congelando, posso ficar aqui dentro da tenda? Está muito frio lá fora. Daqui a pouco o camelo vai se ajeitando, ele entra na tenda e o cara vai para fora. E muitas vezes as permissões que a gente vai dando nas nossas vidas, acontece isso, sem a gente perceber. Vai entrando, quando você vai ver, no trono do seu coração já não está mais o Senhor. E aí então continua esse autor, Deus o primeiro a ser servido. Para Luiz e Zélia, este primado espiritual não é uma fórmula vazia e compreende verdadeiramente todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. Você já pensou nisso? Todos. Se você tiver um aspecto da sua vida fora do senhorio de Jesus, você não pode dizer que Ele está sendo o primeiro a ser servido. Você não pode dizer, Jesus Cristo é meu Senhor. Você não pode falar sobre soberania de Deus, porque para que haja soberania de Deus, você precisa dar total liberdade para que Ele, o soberano, governe a sua vida. Precisa. Toda a sua vida, todos os aspectos. Corpo, mente, alma, espírito, afetividade, sexualidade, vida matrimonial, vida familiar, vida financeira, vida intelectual, tudo. Tudo, né? Ele tem que ser senhor até da sua conta negativa. Não, aqui ninguém tem conta negativa, mas se tiver também conta negativa, pode ser sinal que ele não está sendo senhor, né? Mas se tiver, ele tem que ser senhor também daquele saldo negativo. De tudo. Todos os aspectos. A educação dos filhos, os detalhes do trabalho, os relacionamentos.
pai, filhos, irmãos, marido, esposa, familiares, amigos, vizinhos, enfim, tudo. Todos os aspectos, para que a gente possa, de fato, entrar nesta dinâmica da soberania de Deus. Celina, ela fala sobre os seus pais, né? Temos um livro, aliás, temos dois na livraria, um é da nossa editora, São Luís Martin, o pai de Santa Teresinha, que é escrito por Celina, a sua filha, e também tem o de Zélia. Ela escreve sobre o pai, escreve sobre a mãe. Ela diz assim: o que dizer do espírito de fé e da inalcançável esperança de meu pai? Aqui eu abro um parênteses. Fé e esperança, né? E eu falei da caridade. A gente vai perceber, isso é importante, que nos 3 elementos da espiritualidade de Luiz e Zélia, eles não são assim uma sequência na vida deles. Primeiro é a soberania, depois eu confio na providência, aí depois eu me abandono à sua vontade. Não, isso tudo aqui acontece ao mesmo tempo na vida deles. Então vocês vão perceber que na vida de Luiz e Zélia, em todos os elementos nós vamos ter ali a presença também dessas virtudes agindo naquele aspecto da espiritualidade, fé, esperança e caridade. Então ela vai dizer assim: o que dizer do espírito de fé e da inalcançável esperança de meu pai? Deus em tudo, Deus acima de tudo. Por isso, ele gostava muito do lema de Santo Inácio: tudo para a maior glória de Deus. Frequentemente o surpreendiam, imerso numa profunda oração, tudo que dizia respeito a nosso Senhor o apaixonava. Como que você confirmou a profecia hoje, Vera? Vamos ser apaixonados pelo Senhor. Tudo que dizia respeito a nosso Senhor o apaixonava. E lembrando o que disse Maria, a irmã mais velha, no processo de Teresinha, o processo de beatificação, canonização, eles tinham uma fé profunda, né? E isso precisa ser dito e destacado também. Muitas vezes o surpreendiam, frequentemente imerso numa profunda oração. Imerso numa profunda oração. Então, meus irmãos, tanto o primeiro como o segundo, como o terceiro elemento da espiritualidade de Luiz e Zélia, o grande lema, Deus o primeiro a ser servido, não dá para ser vivido se nós não tivermos uma profunda vida de oração. Não é qualquer oração, gente, a gente tem que entender isso. O nosso formador geral, o Alexandre, está preparando uma série para nós de formações sobre a vida de oração. Com 32 anos quase de fundação da comunidade, a gente ainda precisa ouvir falar de oração? Precisa. João Paulo II, naquele documento, ali no limiar do ano 2000, aquele Fica Conosco o Senhor, ele diz assim, que o cristão, ele não pode ter uma vida de oração medíocre. E medíocre é aquela palavra que está ali, né? É um cristão médio. O cristão médio é um cristão medíocre. Ele diz, se o cristão vive uma vida medíocre, ele vai ser engolido pelas falsas doutrinas que estão aí. Facilmente. Medíocre. Ou seja, nós temos que mergulhar, fincar nossas raízes profundamente em Deus. Ter
verdadeiramente uma vida em Deus. Senão, nada disso será possível. Nada disso será possível. Na carta 110, Zélia escreve. Também temos na nossa editora o livro das cartas, né? É um tesouro da vida de Luiz e Zélia. E ela escreve assim: entretanto, é necessário servir o bom Deus, minhas queridas filhinhas, e procurar merecer estar um dia no número dos santos, dos quais celebramos a festa. Ela se referia à festa de todos os santos. E ela ainda diz assim: quero fazer-me santa. Não será fácil. Há muito para ser desbastada e a madeira é dura como pedra. Imagina, era o que Zélia dizia sobre ela. Eu fico imaginando, e eu? Né? Mas, o que faz com que Zélia seja santa? Lógico, todos que são guiados pelo Espírito Santo. Mas é a determinação. Quero fazer-me santa. Até Leônia, que a gente sabe, a filha problemática, que vai para os altares, é a serva de Deus, corpo incorrupto, vai ser beatificada, logo, logo será proclamada venerável, beata e depois santa. Até Leônia, que deu tanta preocupação para Zélia, que tinha um caráter complicado, um comportamento difícil, mas ela, influenciada pelo exemplo e o testemunho dos pais, ela já disse com 14 anos de idade: eu quero ser uma freira, e quero ser uma freira santa. Eu quero ser Sagrada Família, mas eu quero ser Sagrada Família santo. Eu quero ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, mas santo, santa. Eu quero ser família, uma família santa. Então, isto também faz uma grande diferença. Porque a vida de oração sustenta a determinação. Porque muitas vezes a gente vai achar que determinação é apenas pensamento positivo. Eu vou, eu posso, eu quero, eu consigo. Eu vou, eu posso, eu quero, eu consigo. Lógico, você também não vai ficar com o pensamento negativo, ó dia, ó vida, ó azar, né? Eu falo sobre isso lá no livro de louvor. Está esgotado, mas graças a Deus vai ser relançado pela Canção Nova e pela Sagrada Família para a Expo Católica. Né? Mas o que sustenta através da vida de oração é a nossa determinação. Ou melhor, a nossa determinação é sustentada pela vida de oração, que é o nosso mergulho em Deus. É a vida em Deus. Vida de oração não é fazer orações. Vida de oração é mergulhar em Deus. E é isso que sustenta a nossa determinação. E aí então eu me determino, eu quero ser santo. É o que Luiz e Zélia diziam. É o que Teresinha disse. É o que Leônia disse. É o que as outras filhas desejavam. Elas queriam ser santas, elas queriam o céu, elas queriam Deus, porque viam isso no testemunho, na vida dos pais. E nesse rito, nesse ritmo, Luiz e Zélia, sabemos isso, mas é bom registrar aqui, antes de terminar, que eles iam à missa todos os dias às 5:30 da manhã. Deus o primeiro. Não se senta à mesa para uma refeição sem rezar. Reza-se o terço em família todos os dias. Se faz adoração, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Tu és o centro. Não é isso que canta o Frei Gilson? E a gente canta com ele. Tu és o centro. Ou a irmã Ana Paula. Né, Felipe?
Deus é o primeiro a ser servido nesta casa. É Ele. Então a adoração, Luiz, nas adorações noturnas, nas visitas às igrejas, nas visitas ao Santíssimo, a prioridade que o domingo tinha na vida deles, na verdade assim, a prioridade que Deus tinha no domingo na vida deles, porque domingo é o dia do Senhor. Graças a essa influência da cultura cristã, a nossa língua conservou o nome de domingo, que vem do latim, dia do Senhor. Em outras línguas, no inglês, por exemplo, Sunday, dia do sol, Sonntag, se não me falha a memória, no alemão, mas nós conservamos isto, dia do Senhor. Dia do Senhor. E para Luiz e Zélia, o domingo era verdadeiramente o dia do Senhor. Somente Deus será servido. Lógico, São João Paulo II escreveu um documento belíssimo sobre o domingo, Dies Domini, que é dia do Senhor. E ali ele diz, o domingo é o dia do Senhor. É também, sim, o dia da família, o dia do lazer. Mas família, lazer, futebol, churrasco, viagem, perna pro ar, vem depois do Senhor. Vem depois do Senhor. Porque o domingo é o dia do Senhor, né? O dia do Senhor. E assim, em todos os aspectos, no batismo dos filhos, não se adiava o batizado, porque receber o batismo, o sacramento do batismo, é algo importante. Aquela criança, aquela criatura passa a ser filho, filha de Deus, porque pelo batismo ela recebe o Espírito Santo. Qual pai, qual mãe, em sã consciência, sabendo da importância do sacramento do batismo, vai ficar adiando o batizado da sua criança, que continua criatura? Continua criatura. Será que eu não tenho essa consciência de desejar para os meus filhos que eles sejam batizados o mais rápido possível? Luiz e Zélia tinham essa consciência, porque eles também queriam que na vida dos filhos, Deus fosse o primeiro a ser servido. Então, meus irmãos, nós vamos adorar a Jesus e vamos colocar a nossa vida, vamos submeter, né? E submeter, eu lembro do Padre Jonas pregando assim, significa você colocar por baixo. Então eu me coloco por baixo do senhorio. É submeter e não submeter. Muitas pessoas se colocam acima. Não, é por baixo. Iniciamos o mês de Nossa Senhora, o mês de Maria. Olhou para a humilhação da sua serva. E a palavra diz, quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Então, com Luiz e Zélia, com Teresinha, com Nossa Senhora, com São José, nossos baluartes todos, nós vamos adorar a Jesus e hoje vamos rezar, nos submetendo ao senhorio. E vamos colocar Jesus no trono. Ali tem um pequeno trono no altar. Jesus Eucarístico vai ser colocado sobre aquele pequeno trono. Mas que você também coloque Jesus no trono do seu coração. Tire tudo e todos, inclusive você, que está sentado nesse trono, e dê o lugar a Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. É isto. Jesus vem. Jesus vem. E somente nós podemos abrir essa porta para Ele. E aí podemos proclamar, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Deus é o primeiro a ser servido nesta casa, porque Ele é soberano. Amém.
Bendito, louvado, adorado, glorificado seja Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento.